A história de Peter Pan, que Dona Benta contara aos meninos certo dia, tinha-os deixado de cabeça virada. Narizinho só pensava em Wendy, Pedrinho só pensava em Peter Pan, o menino que nunca quis crescer. Pedrinho também não queria crescer, mas estava crescendo. Cada vez que apareciam visitas, era certo lhe dizerem, como se fosse um grande cumprimento: como está crescido? E isso o mortificava. Um dia, em que estava no pomar trepado numa goiabeira, comendo as goiabas boas e jogando as bichadas para Rabicó, entrou pela sempinado vez a pensar naquilo. Que maçada, murmurou de si para si. Tenho de crescer, ficar dura. Tamanho do tio Antônio, com aquele mesmo bigode, feito um bicho cabeludo, embaixo do nariz e, quem sabe, aquela mesma verruga barbada no queixo. Se houvesse um meio de ficar menino sempre, a coisa ainda superior, respondeu atrás dele uma voz desconhecida. Pedrinho levou um grande susto. Olhou para todos os lados e nada viu. Não havia ninguém por ali. Quem está falando? Murmurou com voz trêmula. A mesma voz respondeu: Eu? Eu quem? Eu nunca fui nome de gente. Pedrinho, que andava com Peter Pan na cabeça, pensou imediatamente nele. Só Peter Pan, no mundo inteiro, teria a ideia de vir pregar-lhe aquela peça. Para certificar-se, perguntou: que altura você tem? A sua, mais ou menos. E que idade tem? Mais ou menos a sua. Se tinha a altura dele e a idade dele, era um menino como ele. E se era um menino como ele, quem mais senão Peter Pan? Pedrinho sentiu uma grande alegria. O endiabrado menino ia aparecer outra vez. Para certificar-se um pedacinho mais, perguntou: e que veio fazer aqui? Ensinar um grande segredo. Não podia haver dúvida. Era Peter que tinha vindo lhe ensinar o segredo de não crescer. A alegria de Pedrinho cresceu outro palmo. Você não me engana, não, gritou, piscando o olho. Você é Peter Pan, que está escondido não sei onde. A voz fez cara de desentendida. Peter Pan? Quem é? Nunca o vi mais gordo e nem de nome conheço esse freguês. Pedrinho desnorteou. Aquela resposta veio atrapalhar todos os seus cálculos. Mesmo assim, não se deu por vencido. Sim, porque só Peter Pan sabe como não crescer, e o segredo que você veio ensinar não pode ser outro. A voz deu uma risada. Este Pedrinho quer ser esperto demais e não passa de um bobo. O segredo que vim ensinar é muito mais importante. Sei o jeito de tornar uma pessoa invisível, como eu. Tal impressão causaram no menino aquelas palavras que perdeu o pé, escorregou da árvore e veio de ponta cabeça ao chão. Felizmente era uma goiabeira baixa e não se machucou. Pedrinho ergueu-se, deu uns tapas nas folhas secas que lhe pegaram na roupa e indagou: voz de uma figa, onde é que você está? A pior coisa do mundo é falar com criaturas invisíveis. A gente não sabe para onde se virar, fica-se como cego. Assim estava Pedrinho, e para mais atrapalhá-lo a voz, ora vinha da direita, ora da esquerda. Deve ser muito bom ser invisível, disse Pedrinho. Quantas vezes conversamos sobre isso, eu e Narizinho. Quem é ela? Minha prima Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. Narizinho também quer ficar invisível. Você ensina? Ensino aos dois, se merecerem. E que temos de fazer para merecer? Viajar comigo pelo mundo das maravilhas. É lá que se tira a prova de quem merece ou não receber este dom das fadas. O primeiro menino invisível que ainda apareceu no mundo fui eu, mas me sinto muito só. Preciso de companheiros, por isso vim. Obrigado pela lembrança. Mas onde é esse mundo das maravilhas? Em toda parte. Olhe, tenho aqui o mapa dele, disse a voz, tirando do bolso um papel dobrado. Pedrinho achou muita graça em ver o mapa dobrado abrir-se no ar, como se abrisse por si mesmo. Espichou a mão,
Pegou e examinou. Que bonito! Exclamou depois de ler os nomes de todas as terras e mares. Até o sítio de vovó está marcado, com o chiqueirinho de rabicó bem visível. Como obteve este mapa? Viajando de lápis na mão. O mundo das maravilhas é velhíssimo. Começou a existir quando nasceu a primeira criança e há de existir enquanto houver um velho sobre a terra. É difícil ir lá? Facílimo ou impossível? Depende. Para quem possui imaginação, é facílimo. Pedrinho não entendeu muito bem. A voz dizia às vezes coisas sem propósito, talvez para o atrapalhar. Muitos viajantes, continuou a voz, têm visitado esse mundo. Entre eles, os 2 irmãos Grimm e um tal Andersen. Estiveram lá muito tempo, viram tudo e contaram tudo direitinho como viram. Foram os Grimm os que primeiro contaram a história de Cinderela exatinha como foi. Antes, já essa história corria mundo, mas errada, cheia de mentiras. Bem me estava parecendo, refletiu Pedrinho. Tem um livro de capa muito feia que conta o caso de Cinderela diferente do de Grimm. Bote fora esse livro. Grimm é que está certo. Mas o mapa, interrompeu Pedrinho. Pode ficar comigo? Pode. Sei de cor todas as terras, mas não o perca, que é o único que existe. Fique descansado, disse o menino guardando o mapa no bolso. Resta agora saber qual o meio de lá ir. Não se preocupe com isso. Tenho jeito para tudo. Guiarei você. E quando? Quando quiser. Amanhã, por exemplo. Pois muito bem, concluiu Pedrinho. Partiremos amanhã. Estarei neste ponto com a minha prima bem de madrugada. Está combinado? Cocoricocó, foi a resposta da misteriosa voz, que dali por diante emudeceu, sinal de que o dono dela se retirara. Pedrinho ficou no mesmo lugar um tempo, pensando. Lembrou-se que Peter Pan tinha aquela mesma mania de cantar como o galo. Suas dúvidas voltaram. Seria ele? Depois voltou para casa correndo, aflito por contar a Narizinho o estranho acontecimento. Contou tudo, num atropelo. A menina abriu a boca. Era espantoso, mas que jeito tinha ele? Indagou, ardendo em curiosidade. Como posso saber se era invisível? A voz parecia de menino. Tem minha altura e minha idade. Gosta de cantar como galo, tal qual Peter Pan. Desconfiei que fosse Peter Pan, mas a voz declarou que não, que nem de nome o conhece. É extraordinário, murmurava Narizinho, olhando para o mapa aberto no chão. Venha ver, Emília. A boneca, que estava brincando de esconder com o Visconde, veio depressa, no seu andar muito tizinho. Tops. Olhou o mapa, fez suas críticas e, dando com o chiqueirinho de rabicó, berrou. Ande, Visconde, venha ver uma coisa. E como o Visconde não viesse logo, correu a buscá-lo, fincando o pobre sábio no mapa, com tanto estovamento que furou o mar dos piratas. Depois de olhado e reolhado e decorado aquele mapa, Pedrinho pensou nos preparativos. Temos de resolver tudo já, porque amanhã de madrugada é a partida. Antes de mais nada, preciso saber quem vai e quem não vai. Acho que devemos ir todos, menos Rabicó, opinou a menina. Rabicó está muito mal criado. Vai, Emília, vai, faz de conta, vai o Visconde. Faz de conta, não, berrou a boneca. Tenho vergonha de andar com uma feiura daquelas. O Visconde, sim, porque preciso dele. Venceu a opinião da boneca. Faz de conta ficava, e o Visconde iria. E bagagem, lembrou a menina. Valerá a pena levar alguma? Acho que não, disse Pedrinho. O menino invisível é da marca de Peter Pan, dos tais que sabem dar jeito para tudo e fazer surgir o que é preciso. Foi essa a minha impressão. Ficou resolvido não levarem nada. Muito bem, disse Pedrinho. Nesse caso, tratemos de dormir mais cedo, porque temos de sair madrugadinha.
Dona Benta estranhou aquela ida para a cama tão antes da hora e disse para a tia Anastácia: "Temos novidade amanhã. Só Emília não foi dormir." A boneca tinha ideias especiais sobre tudo e fazia tudo diferente dos outros. Por isso resolveu levar bagagem, passando parte da noite a arrumar uma célebre canastrinha de couro que Dona Benta lhe dera. Pôs dentro uma pena de papagaio, uma perna de tesoura de unha encontrada no lixo, aquele famoso alfinete de pombinha que filara e mais uma porção de quitanda. "A gente precisa se precatar", dizia ela, no meio do quarto, de mãos na cintura, repetindo uma frase que tia Anastácia usava muito. Vendo que não havia esquecido de coisa nenhuma, tratou de fechar a canastra. Não pôde, estava cheia demais. "Visconde", berrou, "venha me ajudar a espremer esta malvada." O pobre Visconde de Sabugo, cada vez mais verde de bolor e todo duro de reumatismos no pé, veio lá do seu canto, gemendo. "Sente-se em cima e esprema a tampa até arrebentar." Felizmente para o Visconde, não foi preciso tanto. A canastrinha teve dó dele e deixou-se fechar antes que o pobre sábio rebentasse. Alta madrugada, os meninos pularam da cama, vestiram-se e, pé ante pé, como gatos, dirigiram-se ao pomar sem que Dona Benta percebesse coisa nenhuma. Emília foi atrás, muito tiezinha, também na ponta dos pés. O Visconde, de canastra às costas, fechava o cortejo. Assim que abriram a porteira, ouviram um canto de galo do lado das goiabeiras. "Cocoricocó!" Pedrinho reconheceu a boça. "É ele!" exclamou. "Já está à nossa espera no ponto marcado." Correram todos para lá, mas como nada vissem, pararam, desnorteados. Nisto uns cocoricocó se fez ouvir no alto da goiabeira. O menino invisível, além de guloso, não perdia tempo. "Você está aí em cima?" perguntou Pedrinho, de nariz para o ar. "Não está vendo?" respondeu a voz. "Acostume-se a saber onde estou sem me ver." E para dar a primeira lição, atirou com uma casca de goiaba na cara do menino, dizendo: "Aprendeu?" "Aprendi, sim", respondeu Pedrinho rindo. "Agora desça, que quero apresentar minha prima Narizinho e os outros." "Não é preciso. Sei que Narizinho é essa de narizinho arrebitado. A outra é a tal Emília, Marquesa de Rabicó. Só não conheço o de cartolinha e canastra às costas. Este é o ilustre senhor Visconde de Sabugosa, um sábio." "Que é que ele sabe?" perguntou a voz, arrumando com outra casca de goiaba na cartola do Visconde. Todos no sítio tinham se acostumado a considerar o Visconde um grande sábio, mas na realidade ninguém sabia o que ele sabia. Por isso se atrapalharam com a pergunta. Mas Emília, que não se atrapalhava com coisa nenhuma, disse logo, toda espevitada: "Ele sabe embolorar muito bem. Fica todo verdinho por fora, quando quer. É doutor em bolor." Desta vez, quem se atrapalhou foi a voz, que com certeza nunca tinha ouvido falar em bolor. De repente, pluf, barulho de alguém que pula de árvore abaixo. Era a voz que havia descido, plantando-se no meio deles. "Estamos na hora", disse. "Temos de partir antes que o sol nasça." "Que é do mapa." Pedrinho tirou o mapa do bolso e apresentou-o. A voz pegou-o, abriu-o e ficou a ver. Narizinho arregalara os olhos. Aquele mapa que se abria no ar como que por si mesmo e ficava parado, pareceu-lhe uma coisa extraordinária. O misterioso menino era invisível, mas não tornava invisível os objetos que pegava. Isso deu imediatamente uma ideia a Pedrinho. "Lembrei-me de uma coisa", disse ele. "Como é muito enjoado lidar com um companheiro de viagem que a gente não pode ver, proponho que traga uma pena no chapéu. Pela pena saberemos onde você está." "Seria ótima a ideia", respondeu a voz, "se eu usasse chapéu. Mas não uso coisa nenhuma sobre o corpo, senão todos me perceberiam e de nada valeria ser invisível." "Ai, que vergonha!"
exclamou Emília, tapando a cara com as mãos. Que não dirá Dona Benta quando souber que estamos em companhia de um ente que não usa roupas? Deixe de ser idiota, Emília, ralhou Narizinho. Você não entende nada de criaturas invisíveis. Não podendo usar a pena no chapéu, que não tinha, Pedrinho propôs que a amarrasse à testa com um fio. Foi aprovada a ideia. Mas onde pena e fio? Tenho uma, de papagaio, na canastrinha, gritou Emília. Arreie a carga, Visconde, e abra a canastra. O Visconde arriou a canastrinha, abriu-a e passou a boneca a pena de papagaio e também um rolinho de fio de linha. A pena foi atada à testa do menino invisível e desde esse momento não houve mais dificuldade em lidar com ele. A pena flutuando no ar indicava a sua presença. Viva o Pentinha! Gritou Emília, e aquele grito foi um batismo. Dali por diante só o iriam chamar assim, o Pentinha. Resolvido aquele ponto, trataram de partir. Para isso, o menino invisível tirou de um saquinho um pó de pirlim-pim-pim, deu uma pitada a cada um e mandou que cheirassem. Todos cheiraram, sem espirrar, porque não era rapé. Só Emília espirrou. A boneca espirrava sempre que cheirava qualquer pó que fosse, desde o dia em que viu Nastácia tomar rapé. Assim que cheiraram o pó de pirlim-pim-pim, que é o pó mais mágico que as fadas inventaram, sentiram-se leves como plumas e tontos, com uma zoeira nos ouvidos. As árvores começaram a lhe girar em torno, quais dançarinas de saiote de folhas, e finalmente foram se apagando. Parecia sonho. Boiavam no espaço como bolhas de sabão levadas por um vento de extraordinária rapidez. Ninguém falava, nem podia falar, a não ser a boneca, que em certo ponto gritou. Preciso de mais pó, Peninha. Sinto que estou caindo. É que estamos chegando, respondeu o menino invisível. De fato, a tonteira começou a passar e as árvores foram se tornando visíveis outra vez. Segundos depois, sentiram terra firme sob os pés. Tinham chegado. Os meninos abriram uns olhos do tamanho de goiabas. Olharam em torno. Um rio de águas cristalinas corria por um vale de veludo verde. Na beira do rio, um carneirinho branco preparava-se para beber. Ao fundo, uma montanha azul se erguia majestosa, e entre o rio e a montanha havia a mais imponente floresta que se possa imaginar. Estamos no país das fábulas, também chamado Terra dos Animais Falantes, explicou Peninha. Vamos começar por aqui a nossa viagem pelo mundo das maravilhas. Que lindo lugar! Exclamou Pedrinho. Aqui é que devia ser o sítio de vovó. A menina também se mostrou maravilhada. Emília, entretanto, fez cara de pouco caso. Tinha tido uma decepção. A boneca preferiria ter começado a viagem pelo Mar dos Piratas. Andava com a secreta esperança de ser raptada por algum famoso pirata que comesse rabicó assado e se casasse com ela. O sonho de Emília era tornar-se mulher de pirata para mandar num navio que fosse o terror dos mares. Mas será mesmo que os animais desta terra são falantes, ou faz de conta que falam? Indagou o Narizinho. Falam pelos cotovelos, respondeu Peninha. Falam para que possa haver fábulas. Vamos andando por este rio acima que logo encontraremos algum. Nisto viram um homem de cabeleira encaracolada, vestido à moda dos franceses antigos. Usava fivela nos sapatos, calções curtos e uma jaqueta de cintura. Na cabeça trazia chapéu de 3 pontas e no pescoço e nos punhos renda branca. Apoiava-se em comprida bengala e vinha caminhando pausadamente, como quem está pensando. Parece uma figura que vi naquele leque de Dona Benta, disse Emília. Com certeza é o dono do carneirinho. Não, disse Peninha. Aquele homem é o senhor de La Fontaine, um francês muito sábio, que passa a vida nesta terra a observar a vida dos animais. Conheço-o muito, disse Pedrinho. Tenho em casa um livro dele. O senhor de La Fontaine aproximou-se do rio e, escondendo-se atrás de uma moita, ficou por ali a espiar.
O carneirinho estava com sede. Abeirou-se do rio, espichou o pescoço e, glut, 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 começou a beber. Nisto, um outro animal, de cara feroz, muito antipático, saiu da floresta, farejou o ar e dirigiu-se para o lado do carneirinho, lambendo os beiços. É o lobo, cochichou Peninha, vem devorar o cordeiro da fábula. Que judiação, exclamou a menina apiedada. Não deixe, Pedrinho, jogue uma pedra nele. Psiu, fez Peninha, não atrapalhe a fábula. O senhor de La Fontaine lá está, de lápis na mão, tomando notas. O lobo chegou-se para o carneirinho e disse, com a insolência própria dos lobos: que desaforo é esse, seu lanzudo, de estar a sujar a água que vou beber? Não vê que não posso me servir dos restos de um miserável carneiro? O pobrezinho pôs-se a tremer. Conhecia de fama o lobo, de cujas garras nenhum carneiro escapava, e com voz atrapalhada pelo terror respondeu: desculpe-me, senhor lobo, mas vossa lobência está do lado de cima do rio, enquanto que eu estou do lado de baixo. Assim, com perdão de vossa lobência, creio que não posso turvar a água que vossa lobência vai beber. E falam mesmo, exclamou Emília. Falam tal qual uma gente. O lobo parece que não esperava por aquela resposta, porque engasgou e tossiu 3 vezes. Depois disse: e não é só isso. Nós temos contas velhas a ajustar. O ano passado o senhor me andou dizendo por aí que eu tinha cara de cachorro ladrão. Lembra-se? Não é verdade, lobência, porque só tenho 3 meses. O ano passado ainda estava no calcanhar da minha avó. Toma, disse Narizinho em voz baixa. Por esta o lobo não esperava. Quero só ver o que diz agora. O senhor de La Fontaine, lá na moita, escrevia. Aquela resposta atrapalhara o lobo, que, além de mau, era curto de inteligência, ou, para ser franco, burro. Tossiu mais umas tossidas, e por fim achou a resposta. Sim, rosnou ele, mas se não foi, você foi seu irmão mais velho, o que dá na mesma. Como pode ser isso, lobência, se sou filho único? Vendo que com razões não conseguia vencer o carneirinho, resolveu empregar a força, pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou avô. Está ouvindo? E avançou para ele, de dentes arreganhados, e já ia fazendo nhoc, quando o senhor de La Fontaine pulou fora da moita e lhe pregou uma bengalada no focinho. Mestre Lobo não esperara por aquilo. Meteu o rabo entre as pernas e se sumiu floresta adentro para nunca mais. Grande alegria entre a meninada. Emília correu a brincar com o carneirinho, enquanto os outros se dirigiram para o lado do senhor de La Fontaine.